Bom dia, meu grupo é composto por mim, Bruna Germana, Beatriz Cordeiro e Ellen Letícia, e nós ficamos com um tema que irá tratar sobre os impactos da exploração do petróleo em florestas tropicais. Esse é o nosso sumário. Inicialmente, nós traremos uma breve introdução sobre o assunto. Falaremos um pouco sobre a floresta e o petróleo. Também iremos comentar sobre o petróleo e a Amazônia. Problematizaremos e traremos uma solução. Também iremos falar sobre os corais na Amazônia e como eles estão sendo ameaçados. Sobre a empresa da Chevron, sobre o derramamento ocorrido no Rio Napo, a exploração do petróleo na Amazônia Equatoriana, o processo de exploração do petróleo, os derrames de petróleo, incluindo o da Exxon Valdez. Iremos comentar sobre os povos indígenas e como a exploração os afeta, os países tropicais produzindo petróleo e, por fim, iremos falar como reduzir os impactos ambientais da extração do. Bom, como nós já sabemos, o petróleo ele é um combustível fóssil que é considerado um dos principais recursos naturais utilizado como fonte de energia. E o seu uso e a sua exploração, apesar de ter uma ampla utilidade, esse uso ele pode sim causar diversos impactos ambientais. E um exemplo disso é que alguns dos depósitos de petróleo mais promissores do mundo eles vão se encontrar no fundo das florestas tropicais. E por mais que esses combustíveis eles possam ser extraídos de uma maneira ecológica, alguns dos governantes e das empresas petrolíferas eles vão preferir muito mais optar por conveniência no lugar de se importarem e de levar em consideração o meio ambiente ou os interesses da população que habitam perto dos locais que são mais afetados pela produção. A floresta e o petróleo. Bom, essa é a floresta Amazônia, como todo mundo a imagina e como todos queremos manter. Ela é o maior biossantuário do mundo, onde a cobertura vegetal ela vai avançar em todas as direções até tocar o horizonte, para vocês terem uma noção. Mas, como nem tudo são flores, essa aqui é a Amazônia da Bacia de Solimões, à beira do rio Urucu, onde mais de 1.000 pessoas elas trabalham na maior base de petróleo em terra firme da Petrobras. Aí eu vou deixar um questionamento para vocês. Isso seria uma oportunidade ou uma ameaça? Oportunidade para o pessoal que trabalha lá, já que são mais de 1.000 pessoas, ou uma ameaça para a população e para o meio ambiente? A Petrobras ela retira em Urucu petróleo desde 1986. E nos últimos anos ela anunciou a descoberta de 2 novos poços na região. E o primeiro, ele foi encontrado no fim de 2010. E desde então ele está sendo submetido a vários testes de produção, com o objetivo de estabelecer o tamanho e a viabilidade da exploração comercial do reservatório. Eu trouxe esse mapa para vocês, como ele já disse, é o mapa do poço de Urucu, e ele fica a 650 quilômetros de Manaus, em linha reta, e essa distância, a distância dessa viagem, ela foi feita por um rio. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o petróleo na Amazônia. É notório que o derramamento de petróleo ele sempre vai ser uma ameaça para a floresta, por conta da sua biodiversidade e dos habitantes da região. E ainda por cima, a Amazônia ela está diante de mais um perigo, que é o fato de algumas áreas elas estarem sendo vendidas para que empresas elas explorem o petróleo e gás natural, e quem está vendendo é a ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo. E ela também pretende vender para empresas blocos próximos aos recifes de corais, que é um ecossistema recém-descoberto, que eu irei falar um pouco mais à frente e mais detalhadamente sobre ele. Bom, agora eu vou falar sobre o problema. Como eu já falei anteriormente, como eu já citei anteriormente, a ANP ela está vendendo a região da Amazônia como uma espécie de saldão para que as empresas elas busquem petróleo. Isso é muito arriscado, porque um vazamento ali seria fatal para a biodiversidade, porque alguns animais que vivem na Amazônia eles são até ameaçados de extinção. O óleo ele pode sim contaminar o solo, águas de rios e mares e trazendo vários problemas até para a população. E a solução
é que a demanda é que a ANP ela retire do leilão blocos de petróleo, não só localizados na Amazônia, mas que também não ameacem mais áreas de grande importância, tanto ambiental. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os corais da Amazônia. Eles foram identificados em 2016 e eles também são considerados um ecossistema único e está localizado a 100 quilômetros da costa, podendo ser percebido em até 220 metros de profundidade. E como eles são de água barrenta, eles têm características próprias, até nunca nem vistas em nenhuma ecologia marinha. E para vocês terem uma noção, a extensão desses corais ele é cerca de 20% maior do que a região metropolitana de São Paulo. E para o Greenpeace, que foi o que realizou uma expedição submarina, no começo de 2017, os recifes eles estão ameaçados, como eu já falei a vocês, só pelo fato de estarem localizados dentro dos lotes que a ANP pretende vender para as outras empresas. Bom dia, meu nome é Beatriz e eu irei falar sobre as empresas que atuam com a exploração de petróleo nas florestas tropicais e também dos danos que essa exploração causa na floresta e na população. Bom, um dos casos de exploração de petróleo mais conhecido e mais extremo é na floresta do Equador, onde uma empresa dos Estados Unidos chamada Chevron Texaco possui um campo petrolífero gigante. E essa exploração ela degradou o ecossistema gravemente ao longo do tempo, afetando a vida de milhares de indígenas e colonos que moram naquela área. E as pessoas alegam que Texaco despejou mais de 20 bilhões de galões de subprodutos tóxicos e derramou mais de 17 milhões de galões de petróleo, prejudicando a fauna e a floresta e também os indígenas. O derramamento de petróleo no Rio Napo foi um acontecimento que marcou bastante. Aconteceu em agosto de 1992, em que um galão de oleoduto causou uma ruptura e cerca de 1,04 milhões de litros de oleoduto derramou no Rio Napo. O Peru e o Brasil chegaram a declarar estado de emergência para as regiões afetadas. Um dos exemplos negativos da exploração na Amazônia equatoriana é que a empresa petrolífera corta estradas da floresta para efetuar as suas operações, e também os trabalhadores colonizam a floresta e causam danos, como, por exemplo, a coleta de lenha, poluição na área e muitas vezes a introdução de doenças estrangeiras para a população que vive na floresta. Uma das coisas que prejudicou bastante a atmosfera da Amazônia equatoriana foi que a empresa Texaco queimou gás natural ao ar livre, que é um processo que é conhecido como queima. As chamas, além de adicionar substâncias poluentes para a atmosfera, pode causar incêndios que destroem mais florestas e ameaçam a vida dos animais e também da população que mora ali. Bom dia, meu nome é Ellen e eu vou falar sobre o derrame de petróleo da Exxon Valdez. No dia 23 de março de 1989, em Washington, o enorme navio petroleiro Exxon Valdez naufragou em uma noite glacial no Alasca, após uma colisão contra rochas submersas, causando assim um rasgo no fundo do navio petroleiro. Esse navio petroleiro ele espalhou cerca de 42 milhões de litros de petróleo no mar, causando assim uma das piores marés negras da história dos Estados Unidos. Aquele líquido viscoso foi tão prejudicial ao ambiente marinho daquela região que matou cerca de 250 mil aves, milhares de baleias, de lantras marinhas e de peixes, causando assim uma enorme catástrofe. Como vocês podem ver aqui na imagem 1, vocês conseguem ver como é que o navio ficou. Já na imagem 2, está ilustrando trabalhadores tentando retirar o petróleo do mar. Bom, agora eu vou falar sobre os povos indígenas. Povos indígenas e locais muitas vezes ganham pouco da extração do petróleo, mas tendem a perder mais. Por quê?
Porque quando essas empresas petrolíferas vão explorar o petróleo na região onde os indígenas habitam, eles vão sofrer bastante impacto, tanto sobre suas casas como sua cultura, principalmente no seu ambiente e na sua saúde. Estes indígenas, eles vêm pouco na forma de compensação, tanto por parte do governo, quanto por parte das empresas petrolíferas. Um exemplo que eu achei são os povos da tribo Ogoni na Nigéria. Eles têm visto poucas receitas provenientes de atividades da Shell na delta do rio Níger e principalmente têm invocado sabotagens de instalações de petróleo. Para quê? Para recolher a compensação de derrame do petróleo da Shell. Apesar da expansão e da procura do petróleo e gás, a vasta maioria dos cidadãos comuns, eles veem pouco benefícios das atividades de produção do petróleo, como eu falei, como eu falei sobre os indígenas, logo no começo. Na verdade, os países que têm as grandes reservas de petróleo, eles são os países que têm as mais elevadas dívidas com todo mundo. Países tropicais produzindo petróleo. A produção petrolífera primária para a maioria desses países é fora do oceano. No caso, é a produção onshore, produção de petróleo feita em terra. A Colômbia, o Peru, a Bolívia e a Nigéria, eles têm operações de petróleo substanciais em áreas da floresta em 2004. Nessa tabela, esses dados são de 2004, que são os dados desses países. Como, por exemplo, aqui temos a Colômbia, ela produzia 531.100 litros de petróleo por dia. Temos outro exemplo, o Peru, ele produzia 95.500 litros de petróleo por dia, reduzindo o impacto ambiental da extração do petróleo em florestas tropicais. A mais simples e mais confiável solução seria proibir a extração do petróleo na floresta tropical. No entanto, esta é razoável, tendo em conta o número de países tropicais que confiam nas suas reservas petrolíferas para desenvolver as suas economias, bem como a importância do petróleo na atual situação do combustível fóssil, que impulsionou muito a economia. Os passos básicos para reduzir a poluição devem ser produzidos por métodos de extração para minimizar a ocorrência de derrames. Talvez isso possa ser conseguido através do desenvolvimento de oleodutos mais duráveis para transporte de petróleo e a adoção de petróleo, rejeitando técnicas utilizadas nos Estados Unidos. Conclusão. Ao fim deste, podemos entender que o petróleo é um alvo fácil para os ecologistas. As suas operações são altamente conspícuas e criam um impacto dramático sobre a economia local e as condições sociais locais. Uma vez que as comunidades locais colhem alguns benefícios do desenvolvimento de petróleo, enquanto suportam a maior parte dos custos sociais e ambientais. É fácil ver a razão pela qual a contribuição do desenvolvimento de petróleo à devastação ambiental são muitas vezes exageradas. Todo o material que a gente utilizou para fazer esse trabalho está disponível nesse site.